Olá, eu me lembro de uma vez, quando eu era estudante de medicina, que junto com meus colegas e com o professor, fomos ver um paciente no consultório que tinha um tipo de câncer virtualmente só associado à ingesta alcoólica em excesso, ao alcoolismo. E o professor perguntou: fulano, quanto de álcool você bebe? E o paciente respondeu: não, eu não bebo álcool. O professor: fulano, a gente é médico aqui, a gente quer lhe ajudar. Por favor, quanto de álcool o senhor ingere? Não, eu não ingiro álcool. Olha, fulano, assim a gente não vai conseguir fazer o melhor tratamento, a gente tem que ter uma relação franca, uma boa relação médico-paciente, há sigilo. Por favor, quanto que o senhor ingere de álcool? Tá bom, respondeu o paciente. Às vezes, quando acaba a cachaça, eu bebo um pouquinho de álcool. Moral da história: às vezes a gente jura que não é o álcool, mas é. Existe uma condição muito importante que é a esteatose hepática não alcoólica. Ela tem vários nomes, mas eu vou chamá-la assim. É quando o fígado está gorduroso e não é por causa do álcool. Costuma ser uma manifestação hepática da síndrome multimetabólica. Aquele paciente que tem aquela barriga, aquela obesidade central, triglicerídeos altos, colesterol desregulado, pré-diabetes ou diabetes. A gente faz um exame da imagem e está lá na ecografia esteatose hepática. Tem gordura infiltrando o fígado desse paciente. E essa é uma condição potencialmente ruim, porque pode levar a fibrose hepática, a fibrose avançada, que a gente chama de cirrose, e até a doença hepática terminal. Mas por que a microbiota intestinal, sempre ela, é tão importante, e por que a gente agora sabe que, além de existirem eixos intestino-cérebro, intestino-pulmões, também existe o eixo intestino-fígado? Primeiro, como eu disse, a esteatose hepática faz parte da síndrome multimetabólica e várias formas de disbiose, várias alterações descritas na síndrome multimetabólica, na obesidade e na diabetes, valem também para o fígado gorduroso, para a esteatose hepática. Alguns pacientes, ponto número 1, têm um tipo de microbiota intestinal que aproveita melhor as calorias da comida, que aproveita melhor os nutrientes da comida, que extrai melhor os carboidratos da comida que come. Esses pacientes têm um perfil de microbiota com enzimas, com glicosidases, que metabolizam melhor esses açúcares, tornando-os mais absorvíveis. Por isso que diferentes microbiotas se associam a diferentes picos glicêmicos pós-prandiais. E não é só as enzimas glicosidases, não. Existem polipeptídeos que são produzidos pela microbiota, que seguram esses açúcares e mostram esses açúcares para as enzimas. E se segurarem bem esses açúcares e se mostrarem bem esses açúcares para as enzimas vão atuar melhor. Vão digerir melhor esses açúcares, que serão subsequentemente melhor absorvidos. Por isso, microbiotas associadas a maior extração calórica da dieta se associam à glicose mais alta depois do almoço, depois da janta e a maior risco de gordura hepática. Ponto número 2. Muitas pessoas têm uma microbiota inflamatória, com menor produção de muco, com maior permeabilidade intestinal, permitindo que certos fragmentos bacterianos, como as LPS, entrem na corrente sanguínea, causando inflamação. Pior, esse tipo de disbiose também reduz a ativação de células T regulatórias, que se oporiam a esse efeito. E o desbalanço entre grande permeabilidade intestinal, grande entrada de LPS e pouca atividade T regulatória leva à inflamação crônica.
A inflamação crônica faz a insulina trabalhar mal. Cria defeitos pós-receptor de insulina, defeitos nos segundos mensageiros que seriam desencadeados pela ligação da insulina ao seu receptor, determinando resistência periférica à insulina e intolerância à glicose. Em resposta a isso, o corpo aumenta a produção de insulina numa tentativa desesperada de compensar o fato da insulina funcionar pior. Mas essa hiperinsulinemia causa problemas por si só, porque a insulina é um fator de crescimento que pode levar, por exemplo, à proliferação da camada íntima dos vasos e aterosclerose. Com o tempo, o pâncreas não aguenta mais essa demanda aumentada e não consegue compensar com a produção adequada de insulina, entrando-se em diabetes. Ponto número 3, fundamental também. A microbiota intestinal, ela atua sobre os sais biliares. A gente produz sais biliares, CA, CDCA, que são os sais biliares primários. E a gente elimina esses sais biliares através das vias biliares para emulsificar os lipídios e permitir a absorção dos lipídios. 95% desses sais biliares são reaproveitados, são reabsorvidos. 5% não. 5% dos sais biliares sofrem metabolismo de bactérias intestinais. Quando essas bactérias são benéficas, os chamados sais biliares secundários atuam em receptores no fígado, conhecidos como Farnesoid X receptors, que ativam fatores de transcrição nucleares, como o PPAR-alfa. E o PPAR-alfa ativado, em virtude desse produto de origem microbiótica, desses micro-organismos, acaba fazendo as mitocôndrias usarem mais gordura do que glicose. Usando mais gordura, a gente desengordura o fígado. Então, o aumento da beta-oxidação lipídica desengordura o fígado. Isso é mediado por metabólitos bacterianos. Num caso de disbiose, com pouca produção desses sais biliares secundários, se perde esse benefício. Ponto número 4. Por mais que, para a gente diagnosticar esteatose hepática não alcoólica, por definição, o álcool não possa estar envolvido, hoje a gente sabe que algumas proteobactérias, do filo Proteobacteria, que a gente não deve ter em mais de 6% da nossa microbiota, podem produzir etanol, podem produzir álcool, numa espécie de auto-cervejaria que, com o tempo, pode colocar como fator alcoólico adicional aos outros fatores o impacto negativo sobre o fígado, trazendo sim um componente de esteatose hepática alcoólica à esteatose hepática não alcoólica. Por mais que o nosso paciente jure que não estava bebendo álcool, como no exemplo inicial que eu dei, ele estava sim com uma quantidade aumentada de álcool. Não por culpa dele, mas por culpa dessa fábrica, dessa cervejaria que as proteobactérias resolveram instalar nele. Portanto, quando o exame de microbiota apontar um excesso de proteobactérias, mais de 6% das bactérias constituídas por este filo, pode haver a instalação de uma autocervejaria no nosso intestino com contribuição dessa fábrica de álcool para a gênese da nossa doença hepática, embora a gente não beba uma gota de álcool. Tudo isso explicado pela microbiota. Vejam a importância desse assunto em medicina do futuro, em medicina de precisão. Grande abraço. Resumindo então, tópicos Desoxida-se de hoje para você levar para casa, mensagens para levar para casa. 1. A microbiota está associada à esteatose hepática não alcoólica. 2. A esteatose hepática não alcoólica pode resultar em doença hepática crônica grave. 3. São vários os mecanismos que
que ligam a disbiose, a alteração nessa microbiota, à esteatose hepática não alcoólica. 4, um desses mecanismos, a despeito do nome da doença, pode ser sim a produção crônica de álcool, transformando o nosso intestino em uma fábrica de álcool, em uma autocervejaria. Grande abraço.